Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Saca Só a História. Aqui a gente leva a história a sério, às vezes com algumas brincadeiras, algumas piadas, mas acima de tudo, o nosso grande objetivo é tentar desmistificar o ensino de história no nosso país e mostrar o quão importante é para cada um conhecer a sua história. O tema de hoje é, sem dúvida, um dos mais delicados e, ao mesmo tempo, mais necessários de se discutir quando falamos sobre a história do Brasil. O nazismo no Brasil e sua relação com as colônias alemãs. Durante muito tempo, essa história foi esquecida, ignorada ou até negada. E isso tem um motivo. Ninguém gosta de olhar para o próprio passado e ver um lado sombrio. Mas é justamente por isso que a gente precisa encarar de frente. Vamos entender como ideias nazistas chegaram até aqui, como se infiltraram em parte de nossa sociedade, o que realmente aconteceu nas colônias alemãs, qual foi o papel do Estado brasileiro e, por fim, por que esse assunto ainda é um tabu em pleno século XXI. Esse vídeo é baseado em fontes acadêmicas, documentos históricos, depoimentos e investigações sérias, que depois você pode conferir na página mesmo. Nada aqui é achismo. Eu te convido a assistir até o final, porque essa história diz muito sobre o que fomos e sobre quem ainda podemos ser. Então, acomode-se, se prepare e saca só a história. Tudo começa com a chegada dos imigrantes alemães ao Brasil, no início do século XIX. O primeiro grupo oficial chegou em 1824, durante o reinado de Dom Pedro I, e se instalou no Rio Grande do Sul. A imigração alemã foi fortemente incentivada pelo Estado Imperial Brasileiro. Mas por quê? O objetivo do governo era colonizar o sul do país, com pequenos proprietários agrícolas europeus, promovendo desenvolvimento da agricultura familiar e, ao mesmo tempo, promovendo, por incrível que pareça, o processo de embranquecimento da população. Uma ideia racial pseudocientífica muito comum na época. Entre 1824 e 1969, calcula-se que cerca de 250 mil alemães emigraram para o Brasil. Eles fundaram cidades inteiras como Blumenau, Joinville, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Pomerode e muitas outras. Essas colônias mantiveram uma forte identidade étnica e cultural. O idioma alemão era o principal meio de comunicação. Os filhos iam à escola onde aprendiam em alemão. Os cultos religiosos eram conduzidos em alemão. Os jornais locais eram impressos também em alemão. Mais do que isso, essas comunidades tinham um orgulho étnico muito forte. A ideia de ser alemão era mantida viva por gerações. Isso criava um certo isolamento cultural, um Brasil paralelo dentro do próprio Brasil. Esse orgulho não era, a princípio, ideológico ou político. Era simplesmente cultural, linguístico e religioso. Mas esse tipo de ambiente fechado em si, com pouca integração e forte senso de identidade coletiva, se tornaria um terreno fértil para a penetração da propaganda nazista décadas depois. Na década de 1930, a Alemanha vivia um momento turbulento. Após a humilhante derrota na Primeira Guerra Mundial, a hiperinflação, o desemprego em massa e
o Tratado de Versalhes. Surgiu um movimento político extremista prometendo restaurar o orgulho nacional, o Partido Nazista. Em 1933, Adolf Hitler chegou ao poder como chanceler da Alemanha. Em pouco tempo, transformou a República em uma ditadura totalitária. E um dos principais pilares desse regime era a propaganda massiva comandada por Joseph Goebbels. A missão era clara: consolidar o apoio interno ao nazismo e exportar a ideologia para as comunidades germânicas espalhadas pelo mundo. E foi assim que o Brasil entrou no radar do Terceiro Reich. A Alemanha nazista começou a ver os alemães e seus descendentes em outros países como parte do povo alemão unificado, mesmo vivendo fora do Reich. E por isso, essas pessoas deveriam continuar leais à pátria-mãe, mesmo a milhares de quilômetros de distância. No Brasil, essa ofensiva ideológica foi intensa. Jornais como o Deutscher Morgen, publicados em português e alemão, exaltavam Hitler, o Terceiro Reich e as conquistas da nova Alemanha. Cartas, livros, rádios clandestinos e até professores enviados para a Alemanha contribuíam com a doutrinação. As colônias recebiam visitas diplomáticas, literatura oficial e instruções diretas do Partido Nazista Alemão. Algumas escolas passaram a incluir princípios nazistas em seu currículo. Clubes recreativos promoviam comemorações de datas nazistas. Hinos alemães eram cantados juntos com a saudação a Hitler. É fundamental entender: a propaganda nazista no Brasil foi estratégica, intencional e organizada. Não era um movimento espontâneo de apoio, era uma extensão direta do Terceiro Reich. Até aqui, estamos apenas no começo dessa história. No próximo bloco, vamos entrar fundo no funcionamento do Partido Nazista no Brasil, seus líderes, suas atividades e como ele operava dentro do nosso território. Pouca gente sabe, mas o Partido Nazista tinha uma organização oficial no Brasil, ligado diretamente ao Partido Nazista Alemão, chamado de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o partido do Hitler. Essa filial chamava-se Partido Alemão no Brasil, ou seja, uma organização do exterior. Ela funcionava sob a supervisão direta do Terceiro Reich e não aceitava cidadãos brasileiros, mesmo que descendentes de alemães. Somente imigrantes nascidos na Alemanha podiam se filiar. O primeiro núcleo do partido foi criado no Rio de Janeiro, em 1928. Aos poucos, núcleos se espalharam por São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. O auge da atuação foi entre 1932 e 1938. Estima-se que havia cerca de 2.822 membros oficialmente registrados no Brasil. Mas esse número não representa a influência real. Havia milhares de simpatizantes e pessoas que, embora não filiadas ao partido, seguiam a ideologia ou participavam de eventos organizados pelo partido. As células do partido funcionavam em casas, clubes, associações de imigrantes. O partido organizava eventos, arrecadava fundos para o Reich, distribuía literatura e promovia atividades voltadas à juventude, inclusive com a saudação a Hitler e juramentos. Em algumas escolas particulares, mantidas pela colônia, a doutrinação era explícita. Professores ensinavam que Hitler era um salvador, o antissemitismo era incentivado e o militarismo era exaltado. É importante frisar, nem toda a colônia alemã apoiava o nazismo. Havia também resistência. Líderes luteranos, professores e figuras civis tentavam barrar a penetração dessa ideologia.
mas em várias regiões do Brasil, especialmente em cidades como Blumenau, Pomerode, Brusque e São Bento do Sul, o apoio era visível. Alguns clubes de tiro e ginástica mantinham relações diretas com a Alemanha. Um dos mais famosos foi o Turnverein, clube de ginástica de São Paulo, fundado por imigrantes, que tinha ligações ideológicas com o partido. Getúlio Vargas assumiu o poder em 1930 e, em 1937, instituiu o Estado Novo, uma ditadura com forte controle estatal, censura à imprensa e repressão a opositores. Era um governo autoritário, nacionalista e anticomunista, valores que, à primeira vista, tinham muitas semelhanças com o fascismo europeu. Durante a década de 1930, Vargas manteve relações cordiais com a Alemanha nazista. O Brasil era um dos principais exportadores de café e algodão para os alemães. A Alemanha, por sua vez, vendia armamentos e tecnologia ao Brasil. No entanto, essa relação foi marcada por ambiguidade. Se por um lado havia comércio e aproximação diplomática, por outro, Vargas via com desconfiança o crescente poder das comunidades estrangeiras implantadas aqui no Brasil, incluindo os alemães. A partir de 1937, com a política de nacionalização, Vargas proibiu o ensino de línguas estrangeiras, determinou o fechamento de escolas étnicas e obrigou a adoção da língua portuguesa em todas as instituições. As medidas atingiram não só os alemães, mas também italianos e japoneses. Muitos viram isso como uma traição ou até perseguição. Mas o objetivo do Estado era criar uma identidade nacional unificada e eliminar possíveis focos de resistência cultural. Ao mesmo tempo, a repressão à atuação política do Partido Nazista começou a crescer. A polícia política do Estado Novo, conhecida como DEOPS, começou a vigiar reuniões e interceptar correspondências. Mas isso não impediu que, até 1938, o Partido Nazista no Brasil continuasse ativo, embora cada vez mais vigiado. Em 1939, a Segunda Guerra Mundial começou com a invasão da Polônia pela Alemanha. O Brasil manteve uma postura de neutralidade até 1942. Nesse período, o país foi palco de disputas intensas de influência entre aliados e o eixo. A Alemanha e os Estados Unidos tentavam atrair o Brasil para seus respectivos lados. Vargas negociava com ambos, tentando obter vantagens econômicas e militares. Mas, em 1942, tudo mudou. Submarinos alemães começaram a atacar navios brasileiros no Atlântico. O caso mais grave foi o afundamento do navio Baipendi, em agosto de 1942, que matou mais de 270 pessoas. A indignação popular foi enorme.
o Brasil rompeu relações com a Alemanha, Itália e Japão, e pouco depois declarou guerra ao eixo. Foi o único país da América do Sul a enviar tropas à Europa, a famosa Força Expedicionária Brasileira, também conhecida como FEB, que lutou na Itália contra os nazifascistas. Com isso, os simpatizantes do nazismo no Brasil passaram a ser vistos como traidores e espiões em potencial. A polícia intensificou a repressão. Clubes alemães foram fechados, jornais em alemão foram proibidos, professores estrangeiros foram demitidos e milhares de pessoas foram presas, interrogadas ou deportadas. Os principais líderes do partido nazista no Brasil foram detidos. Alguns conseguiram fugir, outros desapareceram. A presença oficial do partido foi desmantelada. Mas o legado não foi tão facilmente apagado. Muitos simpatizantes permaneceram calados, ocultando documentos, queimando livros ou negando envolvimento. Começava aí um longo período de silêncio. Um silêncio que, em muitos lugares, persiste até hoje. Com a derrota da Alemanha em 1945, muitos dos principais líderes nazistas foram presos e julgados no Tribunal de Nuremberg. No entanto, milhares conseguiram fugir. Estima-se que entre 8.000 e 9.000 criminosos de guerra nazistas escaparam da Europa usando rotas clandestinas conhecidas como Ratlines, ou linhas de rato. Essas rotas passavam por mosteiros católicos, portos italianos e espanhóis, com apoio de simpatizantes, ex-nazistas e, em alguns casos, autoridades da igreja e governos que preferiam ver comunistas mortos a nazistas refugiados. A América do Sul virou o destino favorito. Países como Argentina, Paraguai, Chile e Brasil receberam centenas de ex-oficiais, soldados, cientistas e agentes da SS. Mas por que aqui? Porque havia redes de apoio entre comunidades alemãs já estabelecidas, governos nacionalistas e uma burocracia corrupta e falha que permitia recomeço sob novas identidades. No caso do Brasil, o tamanho do território, a existência de colônias alemãs e a falta de vigilância no pós-guerra facilitaram todo esse processo. Muitos nazistas chegaram com documentos falsificados, usando os nomes de parentes ou simplesmente recebendo proteção local. Mas será que eles se esconderam nas colônias alemãs? Esse é um dos pontos mais controversos do nosso vídeo. A ideia de que colônias alemãs no Brasil esconderam nazistas virou quase que uma lenda popular. Em alguns casos, exagerada ou distorcida pela mídia e pela cultura pop, que romantiza a ideia de vilarejos nazistas secretos perdidos no interior do Brasil. Mas afinal, há um fundo de verdade nisso? A resposta é sim, em parte. As colônias não eram cúmplices coletivos do nazismo, mas em várias delas havia pessoas com simpatia pela ideologia, redes de apoio entre imigrantes e, acima de tudo,
silêncio. Em lugares como Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Joinville, em Santa Catarina, Rolândia, no Paraná, Itajaí, em Santa Catarina, houve registros de ex-nazistas morando tranquilamente por décadas. A população local muitas vezes sabia ou suspeitava, mas preferia não se envolver. O problema não era só ideológico, era também prático. Denunciar um vizinho podia trazer represálias. Além disso, havia um código tácito. O que passou, passou. Em outras palavras, o Brasil ofereceu abrigo, não apenas pela estrutura física das colônias, mas pelo manto de silêncio e da impunidade. Vamos falar agora sobre nomes concretos. Nazistas que vieram para o Brasil e viveram aqui por anos. Joseph Mengele, talvez o mais conhecido. Conhecido como o Anjo da Morte, Mengele foi médico em Auschwitz e fez experimentos grotescos com prisioneiros, principalmente gêmeos. Fugiu para a Argentina em 1949, depois passou pelo Paraguai e em 1961 chegou ao Brasil com a ajuda de simpatizantes. Usava o nome de Wolfgang Gerhardt. Viveu em várias cidades do interior paulista, Caieiras, Serra Negra, São Paulo e, por fim, em Embu-Guaçu. Morreu em 1979 afogado em Bertioga e foi enterrado com um nome falso. Só em 1985 seu corpo foi exumado e identificado por exames forenses. O Brasil conviveu com ele por quase 20 anos sem que fosse preso. Gustav Wagner, oficial da SS, conhecido como a Besta de Sobibor, foi subcomandante do campo de extermínio de Sobibor, na Polônia. Chegou ao Brasil em 1950, com nome falso. Foi encontrado pelo caçador de nazistas Simon Wiesenthal e seu caso ganhou repercussão mundial. Preso pela polícia brasileira em 1978, Wagner nunca foi extraditado. O Supremo Tribunal Federal negou extradição para a Alemanha, Áustria e Polônia, alegando que os crimes haviam prescritos, o que foi duramente criticado pela comunidade internacional. Wagner morreu misteriosamente em 1980, com uma facada no peito, em Atibaia. A versão oficial, suicídio. Mas até hoje há dúvidas sobre essa história. Outros nazistas como Franz Stang, comandante de Sobibor e Treblinka, também passaram pelo Brasil, mas acabaram presos na década de 60. O letão Herbert Kukurs, conhecido como o açougueiro de Riga, morou por anos em São Paulo, até ser morto por agentes da Mossad em 1965. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a exposição dos horrores do regime nazista, as colônias alemãs no Brasil adotaram o silêncio como regra. Havia vergonha, medo, mas também uma tentativa deliberada de virar a página, de evitar confrontos e proteger a memória das famílias. Muitos dos filhos e netos dos imigrantes simplesmente não sabiam do envolvimento de seus pais ou avós com o nazismo. Outros aprenderam a tratar o tema como um tabu. Esse silêncio contribuiu para a perpetuação de mitos, a distorção da história e a falta de responsabilização. Por décadas, a narrativa oficial era de que as colônias eram apenas trabalhadoras e ordeiras. Poucos reconheciam publicamente que sim, algumas dessas comunidades abrigaram nazistas e alimentaram o autoritarismo, o racismo e o antissemitismo. E mais, muitos ex-nazistas ou simpatizantes conseguiram refazer a vida tranquilamente, assumindo cargos de destaque em comércios locais, associações ou até administrações públicas, e nunca foram punidos.
hoje, em algumas cidades do sul do Brasil, ainda existem homenagens veladas a figuras ligadas ao nazismo, ou seja, em nomes de ruas, bustos ou eventos culturais que exaltam a herança germânica, sem questionamento. Por exemplo, há registros de ruas com nomes de ex-membros do Partido Nazista, inclusive alguns que atuaram no Brasil. Algumas escolas e clubes mantiveram por anos retratos de Hitler ou símbolos nazistas escondidos em arquivos. Mesmo diante de denúncias, a resistência em remover ou revisar essas homenagens ainda é grande. Algumas comunidades locais alegam que se trata de tradição cultural ou valorização dos imigrantes, ignorando todo o contexto histórico. Muitas dessas homenagens só começaram a ser removidas após pressão externa, vinda de organizações de direitos humanos, do movimento negro e da comunidade judaica. Mas ainda hoje, há grupos neonazistas ativos em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, e frequentemente utilizam a preservação cultural como escudo para espalhar ideologias de ódio. É importante dizer, a cultura alemã tem uma contribuição inegável ao Brasil, na música, gastronomia, educação e disciplina comunitária. Mas isso não pode servir de cortina de fumaça para esconder que, sim, parte dessa herança foi contaminada pela ideologia nazista e que muitas comunidades foram, direta ou indiretamente, cúmplices do silêncio e da impunidade. Hoje, algumas cidades vêm tentando rever esse passado. Museus, projetos educacionais e debates públicos começaram a romper com o tabu. Mas o caminho ainda é longo. Negar o passado é repetir os erros. E o Brasil precisa olhar para sua própria história com coragem, sem romantismo. A história do nazismo no Brasil é mais próxima, mais real e mais profunda do que gostaríamos de acreditar. O silêncio que envolveu as colônias alemãs é o mesmo silêncio que hoje alimenta o negacionismo, a intolerância, o avanço de ideias autoritárias. O nosso papel como canal de história é iluminar essas zonas escuras, mostrar que o mal não acontece apenas lá fora ou com os outros, ele pode se instalar do nosso lado, no bairro pacato, na escola do interior, no clube tradicional. A verdade, ela pode incomodar, mas é só com a verdade que podemos construir uma sociedade mais justa, mais crítica e mais consciente. Então, se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar esse mergulho profundo numa parte pouco discutida da nossa história. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe esse vídeo, comente e inscreva-se no canal. Aqui, a história é contada com profundidade, sem medo dos fatos. Então eu espero você no nosso próximo episódio e até a próxima!